Deuteronômio 22, amém? Louvado seja Deus. Eu já havia orado no começo do culto, pedindo a Deus direção pela palavra. Então, sem mais delongas, vamos à leitura. Diz assim: se um homem casado foi encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se numa cidade foi encontrado um homem tendo relação com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, levem os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro. O homem porque desonrou uma moça prometida, e a outra, e outro, e a outro. E assim vocês tirarão o mal do meio de Israel. Amém? Levíticos também vai dizer, lá em Levíticos capítulo 20, verso 10, que o homem que cometer adultério com outra mulher, ele e a mulher deverão ser mortos. Esta era a lei de Israel. Esta era a lei imposta para os adúlteros, para pessoas que traíam os seus companheiros, a sua esposa ou seu marido, para quem tinha casamento contratado ou para quem era violentada por alguém e não pedia socorro, gostava, por livre e espontânea vontade. Então, havia uma lei que punia com pena de morte, uma punição severa a quem cometia tal ato, ou seja, este tipo de pecado. Lá em João capítulo 8, vai ser contado a história de uma mulher que foi também apanhada em flagrante de adultério. Jesus estava no templo logo cedo, ensinando, e trouxeram uma mulher que disse que foi, dizendo os escribas, os homens da lei, que essa mulher foi pega cometendo um ato desse, e a condenação para quem cometia esse tipo de ato era a morte. Então eles aproveitaram essa situação e foram até Jesus, levando esta mulher com esse pecado, levando essa mulher com essa acusação, com essa queixa. Levaram até Jesus e disseram para Jesus: olha, mestre, nós apanhamos essa mulher em flagrante de adultério. A lei que Moisés nos deu, a lei que está escrita, ou seja, Deuteronômio e Levíticos, diz que essa mulher tem que ser morta a pedrada, essa mulher tem que ser condenada, essa mulher tem que ser condenada, tem que ser morta. E colocaram no intuito de pegar Jesus de uma armadilha, pegar Jesus de uma contradição, de um descumprimento da lei. Eles tentaram fazer isso com Jesus, usando esta mulher como bode expiatório, usando essa mulher como uma ferramenta forjada contra Jesus em um tribunal. E eles aproveitaram, porque eles estavam mais preocupados com acusar Jesus do que fazer justiça na vida daquela mulher. Então eles levaram e começaram a insistir com Jesus, insistindo: mestre, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. O que o Senhor diz a esse respeito? O que é que o Senhor fala a esse respeito? Qual é a sua opinião a esse respeito? Diga para nós. E Jesus, ele virou-se e começou a escrever na areia. Diga-se de passagem que é a única vez no Evangelho de João que é mencionado que Jesus escreveu. E Jesus chega, se abaixa e começa a escrever. E eles começam a insistir: fala alguma coisa, diz alguma coisa. A mulher está aqui, essa pecadora, essa adúltera, essa mulher aqui que foi pega em flagrante de adultério. O Senhor tem que dar uma opinião, o Senhor tem que dar uma sentença. Fala aí o que é que devemos fazer. A lei diz isso, o Senhor concorda com a lei? O que é que o Senhor acha que nós devemos fazer? E começaram a insistir, Jesus está calado. Então a Bíblia diz que porque eles começaram a insistir muito, Jesus se levanta
e diz para eles: olha, acusadores, olha aqui para mim, quem de vós aí não tem pecado, pega a primeira pedra e atira nessa mulher. E Jesus voltou a escrever na areia e deixou eles fazerem um exame de consciência. O interessante é que os mestres da lei, mesmo estando certos, eles estavam mal intencionados, mesmo eles estando certos, e certo porque eles estavam cumprindo a lei, dizendo eles que estavam praticando a lei. Estava escrito que essa pessoa tinha que morrer a pedradas. Mas Jesus estava numa sinuca de bico, como diz o povo, num beco sem saída. Porque se Jesus dissesse: olha, condena a mulher, condena ela, mata ela, Jesus estava descumprindo uma lei romana. Porque naquele tempo só os romanos poderiam condenar uma pessoa à morte. O povo de Israel não tinha esse direito. Tanto é que está escrito lá em João capítulo 18, verso 31, que está escrito assim: Pilatos disse: levem este homem e o julguem você mesmo, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: nós não temos o direito de matar ninguém. Ou seja, judeu nenhum poderia matar ninguém. E eles queriam que Jesus desse a sentença. Se Jesus diz: olha, vai lá e mata ela, mata ela. Então Jesus, mesmo cumprindo a lei de Israel, estava indo contra a lei romana. Porque naquela época quem tinha o direito de fazer julgamento era o reino que controlava. Israel estava debaixo da autoridade romana e valia as leis supremas romanas, dos tribunais romanos. Então, para condenar alguém à morte, precisaria da autorização de Roma. A sentença tinha que ser dada por Roma e não por Israel, mesmo a lei estando escrita que aquela mulher deveria morrer a pedradas. E por outro lado, se Jesus chega e diz assim: olha, liberta ela, eu vou perdoar ela aí, você não vou matar ninguém. E Jesus estaria descumprindo uma lei de Israel, uma lei escrita por Moisés. E eles teriam algo para acusar Jesus. Teria algo. Por quê? Porque a função das pessoas que estão cauterizadas com o pecado, ou seja, dominada pelo Deus deste mundo, é acusar. Por quê? Porque o diabo, ele é chamado de acusador, e ele sempre vai acusar as pessoas. Imagine pecadores acusando pecadores, cometedores de pecado julgando cometedores de pecado, pessoas pecadoras condenando pessoas pecadoras, pessoas cheias de maldade, de malícia, cheias de problema, cheias de pecados, querendo condenar outra pessoa pecadora. Diga-se de passagem que essa mulher era mais vítima daqueles homens que acusavam do que do seu próprio pecado. Estava ali diante de Jesus uma mulher que estava condenada à morte, uma mulher que estava ali vivendo um drama, uma mulher que estava a um fio para perder a sua vida. Mas os próprios acusadores, eles conduzem essa mulher até Jesus. Eles conduzem essa mulher até Jesus. Eles levam essa mulher até a pessoa certa, indiretamente, tentando acusar. Eles empurram ela para os braços de Jesus, eles empurram ela para a presença de Jesus, eles empurram ela para estar diante do Senhor. Hoje não é diferente. Por que não é diferente? Porque temos também uma vida da mesma maneira. Porque Jesus disse para aqueles homens: quem de vós não tem pecado? Jesus não estava dizendo só um tipo de pecado, estava dizendo qualquer pecado. Então o mundo nos olha e nos acusa porque somos pecadores. O mundo aponta a gente, nos julga, nos condena, nos coloca diante do tribunal, apontando o dedo podre, o dedo de pecado, e dizendo: olha, você é pecador, você não presta, você não vale nada. Mas nós ouvimos isso e com a pressão do mundo chegamos aqui.
Nós viemos aqui porque fomos acusados de pecadores, porque havia pecado na gente, porque nós fomos chamados de pecadores, nós fomos postos diante do tribunal. Então nós viemos diante do Senhor juiz chamado Jesus. Nos colocamos na presença porque olhamos para nós e o mundo dizia: você não presta, você não vale nada, você é um pecador. E eles trouxeram a gente até a presença de Jesus. E nós aqui na presença de Jesus podemos ser julgados. Julgados por quem realmente poderia julgar. No próprio Evangelho de João, Jesus tem autoridade para julgar as pessoas. Jesus tem autoridade. Os fariseus tentaram certa feita, discutindo com Jesus, tentaram certa feita acusar Jesus. Jesus disse assim: prove, se alguma vez eu cometi um pecado, prove. Jesus, ele não tinha pecado. Jesus poderia fazer o julgamento de todos eles, mas Jesus se deteve a responder a pergunta dos acusadores. Quem de vós aí não tem pecado? Quem de vós aí tem condições de julgar essa mulher? Quem de vós aí tem condições de perdoar ela ou de condenar ela? Quem de vós? Foi o que Jesus disse: quem de vós tem condição? E eles ficaram lá, cada um fazendo o seu exame de consciência. Cada um. Satanás, o acusador, ele já está condenado pelos seus próprios pecados. Satanás foi o primeiro a pecar na sua rebelião. Satanás pecou contra Deus e não teve o perdão, e nunca se arrependeu. E o propósito de Satanás é fazer o seguinte: fazer as pessoas ser condenadas como ele foi condenado. O propósito de Satanás é acusar as pessoas, para que essas pessoas possam ser destruídas pelo mundo, como ele tem se destruído. Ele quer levar as pessoas para o mesmo buraco que ele está. Mas existe uma coisa que aquela mulher ainda não estava sabendo, mas nós sabemos. Nós sabemos que existe um Senhor que tem poder para perdoar pecados. Existe um Senhor que tem poder para remir pecados. Existe um Senhor que tem poder para libertar o pecador do pecado. Existe um Senhor que pode fazer a nossa consciência entrar em reflexão e dizer: eu não tenho condições de julgar ninguém. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejam julgados, não condene para que não seja condenado. Da mesma medida que medires, serão medidos. Jesus disse: da mesma medida que vocês medirem, serão medidos. Mas naquele momento estavam ali os mestres da lei, os entendedores das palavras, os líderes, os examinadores das escrituras, aplicando a escritura, impondo as escrituras diante de Jesus, dizendo: essa mulher tem que ser apedrejada, essa mulher tem que ser morta pelo seu pecado, não tem perdão para ela. A lei diz que tem que levar ela e apedrejá-la. Está escrito. Eles usaram a palavra de Deus, e Jesus estava ali numa encruzilhada, e Jesus fez esses homens refletirem: quem de vós, homens do mundo, quem de vós, homens praticantes da injustiça, quem de vós tem poder e autoridade para julgar essa mulher? Jogue pedra nela se vocês podem. Olha aí, quem de vós aí que nunca cometeu nada de errado? Quem de vós nunca fez nada de errado? Quem de vós nunca feriu a lei, desobedeceu a lei de Deus? Quem de vós? E eles ali estavam, todos ali, cada um fazendo um exame de consciência, e Jesus escrevendo na areia. Então, quando Jesus virou-se, não encontrou mais nenhum, porque foi saindo um por um. Foi embora um por um. Um por um foi embora. Saiu um por um. Um por um. E o texto vai dizer assim: então Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Versículo 10 de João 8. Mulher, aonde estão eles, os acusadores? Não ficou ninguém aí não? Me mostra um. Tem alguém aí? Cadê um deles? Mostra um deles que pode condenar você.
Mostra para mim um deles que pode apontar o dedo para você, o dedo podre. Mostra um deles. E a mulher vai dizer assim, versículo 11: ninguém, Senhor, respondeu ela. Ninguém, Senhor. Não tem ninguém aqui. Agora só tem eu e o Senhor, em outras palavras. Só ficou o Senhor. Eu estou nas tuas mãos agora. Só ficou o Senhor, eu estou diante de ti, Senhor. Só ficou o Senhor, só tem eu e ti agora. Só tem eu e ti, os acusadores foram embora. Não tem mais ninguém para me acusar. Não tem mais ninguém para me condenar. Não tem mais ninguém para apontar para mim. Não tem mais ninguém para me jogar uma pedra. Não tem, só tem eu e o Senhor no particular agora. Se o Senhor me condenar, eu estou condenada. Só tem o Senhor. Só tem o Senhor agora. Só me resta o Senhor. Eu estou diante de ti, na tua dependência, dependendo da tua decisão, dependendo do Senhor. E Jesus responde para essa mulher: pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Saiu todo mundo, só ficou o santo, o que poderia condenar ou absolver. Só ficou o único que tinha autoridade para condenar ou para absolver. Só ficou o único que tinha poder para botar aquela mulher no inferno ou tirar do inferno. Quando nós estamos pecadores diante do Senhor, o Senhor perdoa os nossos pecados. Quando nós estamos diante do Senhor, não adianta ninguém vir acusar, porque o único que pode apontar o dedo e nos condenar é o Jesus, e Ele não vai fazer isso, porque o Senhor é misericordioso, e com o amor que Ele tem por nós, pela sua rica, infinita misericórdia, pelo grande amor que Ele tem pelo ser humano, pela remissão que Ele prometeu, que Ele propôs ao ser humano. Então Ele disse: olha, você está perdoado, só não faz de novo. Você está perdoado, está livre, está liberto. Eu tenho poder e autoridade para perdoar os seus pecados. Certa feita, um jovem foi levado por 4 amigos. Levado por 4 amigos a uma casa onde Jesus estava. E ele era paralítico. E lá naquela casa, aquele jovem estava lá, levado pelo telhado. Jesus chega para ele e diz assim: olha, seus pecados estão perdoados, jovem. Seus pecados estão perdoados. Pega teu leito e vai embora. Então os fariseus, os escribas, os apontadores, os acusadores, como sempre, os usados pelo mal para apontar as pessoas e condenar as pessoas, disseram: que autoridade você tem para perdoar pecados? Que autoridade você tem para perdoar pecados de alguém? Jesus disse assim: eu vou mostrar para você que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. É mais fácil dizer para esse homem: seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Então Jesus disse: levanta e anda. E esse homem pegou, levantou e andou, porque os pecados dele foi perdoado. Porque os pecados daquele homem foi perdoado. A mesma coisa aconteceu com esta mulher. Quando ela estava diante de Jesus, que ela estava em Jesus, quando ela estava em Cristo Jesus, não houve mais condenação para ela. Não houve mais condenação, não teve mais condenação, porque ela estava agora em Cristo Jesus. E quando nós estamos em Cristo Jesus, não há mais condenação contra nós. Não há mais condenação na nossa vida. Não há mais acusações contra nós, porque a Bíblia vai dizer em João 8:32, vai dizer: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas Jesus também vai dizer bem assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Está escrito: se o Filho vos libertar. Jesus liberta você, perdoando os seus pecados. Você agora não está mais no mundo.
Você agora não está mais na mão dos juízes injustos. Você não está mais na mão dos acusadores. Você agora está em Cristo Jesus. E em Romanos 8 vai dizer o seguinte: Romanos 8 vai dizer: olha, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para você, nem para mim, porque estamos em Cristo Jesus. Estamos diante de Cristo. E não ninguém pode mais te acusar. Ninguém pode mais te jogar pedra. Ninguém pode mais te levar ao tribunal dos homens. Porque o seu juiz, o juiz justo, o Senhor dos senhores, Ele libertou você e levou você para o reino do Filho do seu amor. Você agora está em Cristo e não há condenação para você. Não há mais condenação. Quando nós estamos diante de Jesus, empurrados pelas circunstâncias, empurrados pelo mundo, empurrados pelas pessoas que nos acusam, empurrados pelas pessoas que apontam o dedo e dizem: você não presta, você não é nada. Diga para elas assim: não há condenação para mim mais não, porque agora eu estou em Cristo Jesus. Eu agora sou de Deus. Eu vivo só para Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora vivo na presença de Cristo. E ele disse para a mulher, bem claro, ele falou para aquela mulher, versículo 11, para a gente encerrar. Ele falou: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Quem está em Cristo não peca mais. Quem está em Cristo não peca mais, porque o Filho libertou você. Quem está em Cristo nunca mais é levado ao tribunal com um bocado de gente com pedra para lhe apedrejar, porque você não pratica mais a injustiça. Você nunca mais vai ser apanhado em pecados. Você nunca mais vai ser apanhado em flagrante de pecados, como aquela mulher. Então lembre, Romanos 8, capítulo 1, versículo 1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bora orar? 7h30, nós temos meia hora para chegar em casa. Vamos falar com Deus. Guarde isso no seu coração. Quando você está em Cristo, ninguém pode te acusar. Quando você está em Cristo, seus pecados são perdoados. Quando você está em Cristo, você é nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que nos traz a libertação. E eu te peço, Espírito Santo, que a palavra que o Teu povo viu hoje seja, meu Pai, o remédio para a alma dela. O Senhor disse para aquela mulher: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Ninguém pode condenar quem está em Cristo Jesus. Ninguém pode condenar quem está no Senhor, meu Pai. E eu declaro através da Tua palavra a libertação deles. Eu declaro através da Tua palavra que todos os demônios caiam por terra. Eu declaro que todos os acusadores caiam por terra agora. Em nome de Jesus, eu declaro que todos os demônios vão embora, como aqueles acusadores que queriam apedrejar aquela mulher. Em nome de Jesus, eu declaro que todos os acusadores que vêm contra você, eles sejam expulsos através da palavra de Deus. Eu declaro nesta noite que todos os demônios que têm afligido você, que têm oprimido você, saia em nome de Jesus. Eu declaro